Você já sentiu que, mesmo quando tudo ao seu redor está perfeitamente em silêncio e seguro, existe uma parte de você que continua em alerta, como se uma tempestade estivesse prestes a desabar a qualquer segundo? Talvez você peça desculpas por coisas que sequer foram erro seu, ou sinta uma culpa paralisante toda vez que decide tirar um dia apenas para descansar. Talvez você seja aquela pessoa que ensaia conversas inteiras na mente antes de atender uma chamada telefônica, ou que sente uma necessidade visceral de agradar a todos, como se a sua paz dependesse exclusivamente do humor de quem está ao seu lado. Se isso soa como uma descrição exata de quem você é, saiba que você não está sozinho. E antes de continuarmos esta investigação profunda sobre a sua própria mente, aproveite para se inscrever no canal, pois hoje vamos desvendar se esses comportamentos que você chama de personalidade são, na verdade, cicatrizes invisíveis que você carrega desde muito cedo. Muitas vezes, carregamos a vida adulta como se fôssemos apenas pessoas perfeccionistas, extremamente responsáveis ou excessivamente cautelosas. Nós nos rotulamos como observadores, como alguém que gosta de ter controle, ou como alguém que simplesmente nasceu com uma natureza mais ansiosa. No entanto, a psicologia nos revela uma camada muito mais profunda e, por vezes, dolorosa. O que chamamos de maturidade precoce ou de um senso de dever inabalável pode ser, na verdade, um mecanismo de sobrevivência que foi instalado em você quando você ainda era uma criança, tentando navegar em um ambiente onde o terreno parecia instável. Quando crescemos em um ambiente onde a segurança não era garantida, seja por críticas constantes, por ausência emocional de quem deveria nos proteger, ou por uma demanda excessiva de que fôssemos adultos antes da hora, nosso cérebro desenvolveu estratégias para evitar o perigo. O comportamento de estar sempre em alerta, monitorando o tom de voz das pessoas ou a expressão facial de quem entra na sala, não é apenas um traço de personalidade. É a sua criança interior ainda tentando prever o próximo movimento para garantir que você não seja ferido. Existe um comportamento ainda mais silencioso que denuncia esse passado e que quase ninguém percebe, que é a dificuldade extrema de receber um elogio ou de aceitar que alguém te trate bem sem que você sinta que há uma armadilha escondida. Se você sempre espera o outro lado da moeda quando alguém é gentil, é porque em algum momento da sua formação, a bondade inesperada foi seguida por uma decepção. Você aprendeu a não baixar a guarda, pois baixar a guarda significava ser pego de surpresa. Essa hipervigilância é uma forma de proteger um eu que nunca se sentiu plenamente validado. O trauma, aqui, não precisa ser um evento catastrófico que aconteceu um dia. Ele pode ser a gota d'água de uma invalidação constante, onde cada vez que você expressava uma emoção, ela era minimizada ou ridicularizada. Isso te ensinou que, para ser aceito, você precisava esconder quem você realmente era e se tornar exatamente o que os outros esperavam que você fosse. Isso nos leva a um sinal fundamental que muitos consideram apenas uma virtude: a necessidade de ser a pessoa que resolve todos os problemas. Você se sente responsável por consertar o humor dos outros? Se alguém perto de você está triste, você sente uma urgência quase física de mudar isso, como se a tristeza daquela pessoa fosse um fracasso seu? Isso acontece porque, na sua infância, você percebeu que, se os adultos à sua volta estivessem em paz, você estaria em paz. Se eles estivessem nervosos, o seu mundo corria risco. Então, você aprendeu a caminhar sobre ovos, a antecipar desejos e a ser o mediador de conflitos domésticos. Hoje você leva essa mesma dinâmica para o trabalho, para os seus relacionamentos e até para os seus círculos de amizade. Você se tornou um cuidador profissional de pessoas, mas esqueceu que, enquanto cuidava de todos, a sua própria criança interior nunca recebeu o cuidado que tanto precisava. O próximo sinal é um dos mais ignorados,
E talvez seja o que mais te traga sofrimento silencioso. Você sente um vazio estranho quando as coisas estão finalmente bem? Muita gente se sabota em momentos de paz, porque o caos é o único terreno que elas conhecem como familiar. Quando a vida está estável, a sua mente analítica entra em ação, procurando um problema onde ele não existe, criando cenários catastróficos ou focando em falhas mínimas. Isso acontece porque o seu sistema nervoso não sabe como processar a tranquilidade. Para quem viveu em um ambiente de ansiedade crônica, o silêncio não traz paz. Ele traz o medo de que algo esteja sendo ocultado. Você pensa demais, não porque é uma pessoa analítica, mas porque analisar cada detalhe do ambiente foi a ferramenta que garantiu que você sobrevivesse a situações onde a previsibilidade não existia. Você se tornou um mestre em leitura corporal e entrelinhas. Mas o custo disso foi a sua capacidade de simplesmente existir sem ter que estar processando o mundo o tempo todo. É importante frisar aqui que muitas pessoas sofrem por anos achando que são difíceis, dramáticas ou exageradas, quando na verdade elas estão apenas reagindo a padrões que foram moldados muito antes de terem a capacidade de escolher. Talvez você não tenha sofrido uma agressão direta, mas a ausência de um abraço quando você precisava, a falta de espaço para errar ou a exigência de que você fosse sempre o aluno nota 10 minaram a sua autoconfiança. A sensação de que você nunca é suficiente, de que sempre falta algo para ser merecedor de amor, não é um defeito de caráter. É uma mensagem que foi instalada repetidamente durante os anos fundamentais do seu crescimento. Quando você entende isso, a perspectiva muda drasticamente. Você deixa de ser alguém que precisa ser consertado e passa a ser alguém que precisa ser acolhido. A cura não vem de enterrar esses comportamentos, mas de olhar para eles com curiosidade e compaixão. Quando você se pegar pedindo desculpas por ocupar espaço, ou quando sentir aquele aperto no peito ao tentar recusar um convite, pare e pergunte a si mesmo: essa reação é baseada na realidade do agora ou é uma resposta automática do passado? Dizer não para outras pessoas, muitas vezes, é a única forma de dizer sim para a sua própria saúde mental. É um processo lento, quase como aprender a andar novamente, mas é o caminho necessário para desatar os nós que foram feitos na sua infância. A hipervigilância, a necessidade de aprovação e a autocobrança não são a definição de quem você é. Elas são apenas os escudos que você ergueu quando o mundo parecia grande e assustador demais para a pessoa que você costumava ser. Agora, você tem a oportunidade de mostrar a essa criança interior que ela está segura, que não precisa mais carregar o peso do mundo e que finalmente ela pode descansar. Muitas vezes pensamos que curar o passado é mudar o que aconteceu, mas a verdadeira transformação acontece quando mudamos a forma como interpretamos a nossa história. Você não é um erro, você não é dramático e você não é alguém quebrado além do conserto. Você é alguém que sobreviveu e que agora está pronto para florescer além das estratégias de sobrevivência que o protegeram até aqui. Reconhecer esses padrões é o primeiro passo para a liberdade emocional. Se este vídeo tocou em algo que você sente, se explicou aquela sensação que você nunca conseguiu colocar em palavras, saiba que compartilhar a sua história é uma forma poderosa de cura. Deixe nos comentários abaixo qual desses comportamentos é o mais difícil para você lidar hoje. Como você tem tentado ensinar a si mesmo que agora está tudo bem. A sua reflexão pode ser o gatilho que outra pessoa precisa para começar a entender a própria jornada. Não guarde essas percepções só para você, pois ao colocar em palavras, você retira o poder que esses sintomas tinham sobre a sua vida. Você é a prova de que é possível transmutar o que um dia foi dor em autoconhecimento profundo. Siga firme, pois o caminho do autoconhecimento é contínuo e você está dando passos importantes hoje. Lembre-se, você nunca foi fraco.
Você apenas aprendeu a sobreviver cedo demais.